Faltavam apenas 10 minutos para o fim do exame de língua inglesa. O pânico na sala começou a ganhar força. Um formulário vazio significava uma repetição automática. Ninguém entendia por que ainda não havia respostas e quem deveria fornecê-las. Jin não prometeu preparar tudo e salvar todo o grupo do fracasso? A resposta não demorou a chegar e, ao vê-la, o grupo percebeu que estavam condenados ao fracasso. Vamos voltar um pouco ao começo. O nome do nosso herói é Jin, e ele é um estudante de uma universidade de linguística. Tudo o que o faz feliz é comida e bebida, especialmente a dupla porção de arroz no refeitório no almoço. Ele não tem dinheiro para outra comida e só pode se dar ao luxo de comer o arroz branco mais comum. A aparência de Jin deixava muito a desejar, da camiseta branca que ele usava todos os dias, calças comuns, tudo isso não fazia dele o mais elegante dos fashionistas. Chegou o dia de refazer o exame. Jin sabia que tinha um trunfo na manga para hoje. Olhos vazios e sonolência claramente não era o que Jin queria sentir nos últimos minutos do exame. A senhora Claus disse com um leve sorriso que Jin não faria nada esperando o tempo acabar. Ela também acrescentou que ele não tinha influência ali e que era um estudante pobre que não passaria no curso dela. Jin era um fardo para toda a instituição. Jin olhou diretamente em seus olhos e disse que ela ficaria surpresa, mas as respostas estariam no ar a qualquer momento. Naquele momento, houve um barulho e assobio tão fortes que as janelas da sala de aula quase saltaram. Essas eram as tão esperadas respostas do exame. Mas como elas acabaram no ar? O helicóptero com as respostas às perguntas literalmente pairava no terceiro andar da universidade. A senhora Claus pensou que isso não podia ser verdade. Será que o garoto realmente seria capaz de passar no exame dela? Essas mesmas respostas estavam presas ao helicóptero. Os estudantes surpresos ficaram em estado de choque, olhando para tudo isso. Jin gritou alegremente que era hora de ele se apressar e terminar de escrever o exame. Os gritos de seus colegas de classe dizendo que Jin era o melhor duraram vários segundos. Ele realmente salvou a todos. O personagem principal disse que precisava ir, ele estava com medo de se atrasar para o refeitório porque hoje ele tinha arroz delicioso para o almoço. A senhora Claus não conseguia se acalmar. Ela gritava sem parar para todos pararem de trapacear. A senhora Claus disse a Jin que ele automaticamente tiraria 0 por trapacear no exame. Alguém da janela gritou questionando sobre o dinheiro e também que a transação havia sido concluída e o pagamento era esperado. Abrindo a janela e tirando uma sacola vermelha cheia de dinheiro, Jin a jogou em direção ao helicóptero. Jin, olhando para o tornado de dinheiro no ar, gritou que não havia necessidade de troco. Ninguém tinha visto tanto dinheiro ali. As notas caídas não demoraram a aparecer, e agora todos os estudantes estavam enchendo os bolsos de pedaços vermelhos de papel. No olhar surpreso e vazio da senhora Claus, podia-se ler como Jin conseguiu tanto dinheiro e também o que estava acontecendo ali. Jin se despediu da professora e disse que precisava se apressar. Se ele se atrasasse, talvez não houvesse lugares livres no ônibus. Quando o garoto saiu da universidade, ele imediatamente percebeu como era difícil. De repente, uma mensagem apareceu na frente dos olhos de Jin dizendo que a tarefa de usar 150.000 ienes de qualquer maneira durante o exame estava concluída. Esse sistema de gastos total apareceu exatamente uma semana atrás. Era uma manhã típica de segunda-feira. Jin estava na fila do banco. O personagem principal olhou para sua insignificante pilha de dinheiro e percebeu que economizar era muito difícil. O salário de Jin era muito pequeno para cobrir todas as suas necessidades. A única coisa que passou pela sua mente foi que nenhum ladrão olharia para essa pilha miserável de dinheiro. De repente, tiros foram ouvidos, e agora a pistola do ladrão estava apontada para a multidão de pessoas. Jin olhou para os ladrões e não podia acreditar que seu pensamento em voz alta tinha se tornado profético. O chefe da gangue apontou a arma para Jin e disse para ele não se mexer. Todo o prédio do banco foi capturado por criminosos. Os civis se tornaram reféns fáceis nas mãos deles. A situação estava ganhando força, e Jin, olhando ao redor, estava procurando maneiras de sair dessa situação. Virando a cabeça novamente, ele de repente se deparou com a pistola do ladrão.
O chefe da gangue perguntou o que ele estava fazendo. Jim gritou enfaticamente que sua bunda estava coçando e ele não aguentava mais. Jim tinha seu último dinheiro no bolso e não podia se despedir dele tão facilmente. De repente, gritos de uma garota foram ouvidos no meio do saguão. O garoto engenhoso rapidamente aproveitou a situação e tentou escapar, mas foi tão lento e estúpido que o ladrão, apontando o cano de sua arma, mostrou-lhe o lugar oposto no centro do saguão. Outro ladrão da gangue agarrou uma garota bonita pela mão. O chefe perguntou surpreso como um cara poderia assediar uma garota bem no meio de um assalto. O segundo ladrão respondeu que a garota era muito bonita e ele não podia se conter. Afastando-se do ladrão, a garota disse que preferia morrer a ficar com um canalha como ele. Nesse momento, o personagem principal ainda conseguiu encontrar o interruptor de emergência e abrir a porta. Quando ele estava prestes a correr, ouviu os gritos de uma garota que conseguiu detê-lo. Jim pediu para não tocar na garota. Essa garota era sua professora de classe, a professora Gray. O personagem principal, com um doce sorriso no rosto, sussurrou para o ladrão que, se ele fosse roubar alguém, que fosse aquela garota. O ladrão ficou muito surpreso e irritado quando viu que Jim conseguiu abrir a porta. O personagem principal só queria falar com o chefe da gangue quando de repente um tiro foi disparado. Foi o ladrão. Ele atirou direto no coração de Jim. Será que o personagem principal vai morrer assim? Jim não pode simplesmente morrer, pelo menos ele precisa gastar os últimos 200 ienes antes de morrer. Jim recebeu uma nova tarefa, gastar 1 milhão em 3 minutos. A recompensa é evitar a morte e imunidade completa. O ladrão virou-se para o personagem principal com uma pergunta sobre o que ele estava planejando e fazendo. A surpresa do garoto não tinha limites. Ele se encontrou exatamente 3 minutos antes da morte. Ele tem alguns minutos para mudar seu futuro. O chefe da gangue gritou que o garoto era muito suspeito. O ladrão avisou o personagem principal que, se ele olhasse para ele novamente, uma bala voaria direto em sua testa. O pequeno Jim estava furioso porque esse ladrão já havia atirado nele. O personagem principal, no entanto, ousou e olhou o criminoso nos olhos. O ladrão pediu a Jim para tirar a língua do cu e dizer o que ele queria. O dedo indicador do protagonista apontou para o segundo criminoso, depois do que Jim acrescentou que ele havia deixado cair algumas notas. O ladrão não conseguiu entender de que dinheiro eles estavam falando. O chefe da gangue criminosa disse a Jim para mostrar de que dinheiro eles estavam falando. Quando o personagem principal estava se movendo em direção ao criminoso, a mesma senhorita Gray estava se escondendo entre todos os reféns. Jim piscou para ela. Em algum momento, a senhorita Gray não entendeu o que seu aluno estava fazendo ali. Jim perguntou ao ladrão onde estava o dinheiro que ele amarrou na perna. Pendendo a cabeça para baixo, o ladrão ficou horrorizado ao ver o dinheiro de que o personagem principal estava falando. O chefe da gangue não esperava tal traição de. O que ele então pensava serem seus camaradas? Jim disse sarcasticamente que não entendia por que escondeu tanto dinheiro nas calças quando estavam prestes a sair do banco com sacos cheios de notas. O assaltante atordoado não entendia de onde vinha aquele dinheiro, pois não tinha nada a ver com ele. Jim pensou que seria uma boa ideia encontrar a bolsa do ladrão, caso contrário, ele não ganharia muito dinheiro com as calças. O parceiro do chefe gritou sem parar que tudo o que estava acontecendo era algum tipo de truque ou artimanha. Orgulhosamente em frente à sua professora, o personagem principal disse que era apenas um bom rapaz. O jogo de Jim entre os ladrões estava apenas começando e então seu segundo plano amadureceu. Ele pediu à senhorita Gray que colaborasse com ele, já que o chefe da gangue não era tão tolo. Com um movimento rápido da mão, Jim tirou um maço fresco de notas de trás das costas da professora, pois o dinheiro podia aparecer em qualquer lugar especificado pelo usuário do sistema all-in. O valor também era determinado por Jim. O personagem principal gritou que esse dinheiro estava escondido especificamente para o terceiro ladrão e apontou o dedo para ele. Um silêncio tenso pairou sobre as cabeças de todos os criminosos. O terceiro ladrão não podia acreditar nos seus olhos, pois não fez nada, apenas seguiu as instruções do chefe. Olhando para todos os seus camaradas, o chefe disse que eles sempre foram inescrupulosos,
quando se tratava do grande negócio, decidiram pegar mais notas. Tentando se justificar com palavras vazias, a gangue entendeu que não podiam fazer nada, pois os fatos falavam contra eles. O chefe perguntou pensativamente aos seus parceiros se esse dinheiro realmente surgiu do nada. De repente, Jim gritou para o líder da gangue que ele estava os prejudicando. O personagem principal apontou a mão para um enorme maço de dinheiro que magicamente apareceu bem atrás do chefe. O parceiro duvidou da lealdade do chefe, o que ele abertamente contou ao seu parceiro. O chefe enfurecido apontou a arma para seu parceiro e, dizendo como ele poderia chamá-lo pelo nome, puxou o dedo do gatilho e então começou uma troca de tiros entre aqueles mesmos camaradas que estavam indo juntos para um grande feito. O assobio das balas, a fumaça e o vidro quebrado, apenas mais alguns minutos e ninguém estaria vivo. Após algum tempo, a troca de tiros acabou e a espessa fumaça da arma começou a se dissipar. Jim pensou que estava tudo acabado. Abraçando fortemente a senhorita Grey, ele percebeu que era ele quem se tornará seu salvador. O personagem principal levantou a cabeça. Diante dos seus olhos, ele viu um cano apontado em sua direção. Era a arma do chefe da gangue. Ele sobreviveu e agora quer vingar seus camaradas. Havia pouco tempo. Toda a vida de Jim passou diante de seus olhos em 5 segundos, mas de repente a professora da classe de Jim, a senhorita Grey, cobriu-o com seu grande e macio corpo. Naquele momento, ela pensou que um bom professor poderia levar uma bala por um aluno e ela estava pronta. Todos os reféns no banco ficaram congelados em antecipação. Outro segundo e a escola perderia a melhor professora da universidade. Chocado com a situação, o ladrão ficou confuso por um momento e não sabia o que fazer a seguir. A senhorita Grace perguntou se um senso de justiça havia feito o ladrão mudar de ideia. Ela estava pronta para morrer sem arrependimentos por Jim. A senhorita Grey disse que não sentia dor nenhuma e então olhou para baixo. Um enorme maço de dinheiro apareceu de repente na frente da igualmente enorme figura da professora. O maço de notas frescas era tão grande que nem uma bala de chumbo poderia atravessar essa barreira monetária. O ladrão estava muito surpreso e não entendia o que estava acontecendo ali, se perguntando se aquele garoto poderia ter feito tudo aquilo. Incapaz de acreditar em suas palavras, ele disparou um tiro de teste da pistola. Naquele mesmo segundo, houve uma enorme explosão. Era a explosão da própria pistola do ladrão. Estilhaços da pistola voaram diretamente para os olhos do ladrão. Mãos ensanguentadas seguravam sua cabeça, mas o trabalho já estava feito. Jim gritou alto que era o karma que o alcançou e sua arma explodiu sozinha. Mas apenas um personagem principal sabia sobre suas habilidades. Ele revivia o dinheiro bem no cano da arma do ladrão. A senhorita Grey pediu ao aluno para remover a mão. A mão de Jim estava bem sobre a figura dela e não tinha pressa de se afastar. Corando levemente, Jim pediu desculpas à professora. Ele estava muito satisfeito. Um enorme maço de dinheiro estava bem na frente do garoto. Lentamente puxando sua mão para ele, mas o que aconteceu? Assim que Jim os tocou, eles imediatamente desapareceram. Naquele momento, houve uma batida de portas abertas e a polícia da cidade respondeu imediatamente à chamada. Como em uma bela dança, as notas caíam lentamente nas costas dos ladrões mortos uns pelos outros. O inspetor de polícia já estava no prédio e apenas uma pergunta preocupava: o que aconteceu aqui? Jim colocou a mão no ombro da oficial e respondeu modestamente que já estava atrasado para o trabalho e que essa senhora deveria resolver sozinha. Satisfeito consigo mesmo, o garoto saiu do banco com um passo leve e, como era bom, pensou, que conseguiu salvar seus últimos 200 ienes. A garota olhou para o bolso traseiro de Jim e não entendeu de onde o garoto tirou os 200 ienes, pensando que ele poderia tê-los roubado. A oficial de polícia tentou gritar para Jim ficar parado. Ela continuou dizendo que não era uma formiga, mas uma estudante recém-formada. Mas o nosso herói já estava longe. Na manhã seguinte, Jim, como em qualquer outro dia, foi para a universidade. A professora, senhorita Grey, andava pela sala de aula e dava aula a todos os alunos. Quando a professora chegou ao fim da sala, não pôde deixar de notar como Jim estava descaradamente dormindo em sua mesa.
Ouvindo uma voz alta ao seu lado, Jin levantou a cabeça e por alguns segundos não conseguiu entender o que estava acontecendo. A figura impressionante da senhorita Grey apareceu diante dos olhos do protagonista. Jin levantou os olhos lentamente de baixo para cima e finalmente parou. A senhorita Grey pediu gentilmente a Jin que se concentrasse na aula e continuasse a ouvi-la. O personagem principal sentiu-se constrangido com a situação e acrescentou que provavelmente estava muito cansado ontem após trabalhar meio período. Dois rapazes sentados bem atrás de Jin disseram que ele não deveria ter contrariado a professora e agora receberia uma punição severa. De repente, os pensamentos da senhorita Grey voltaram ao dia terrível de ontem, lembrando como tudo aconteceu. A professora se virou bruscamente e disse a Jin que o perdoava, mas apenas desta vez. Voltando ao início da sala, a senhorita Grey acidentalmente se esfregou contra o canto da mesa e rasgou sua meia calça. Os olhos de Jin naquele momento estavam direcionados apenas para aquele rasgo na meia calça. Os colegas de classe furiosos do protagonista não podiam acreditar que a professora o perdoou tão facilmente. Um dos rapazes recebeu uma notificação em seu telefone com notícias regionais que diziam como um dos estudantes enganou os ladrões do banco. Ontem, um colega de classe não podia acreditar nos seus olhos ao ver a foto de Jin nas notícias. No mesmo instante, o sinal tocou para o intervalo e toda a turma já sabia da situação. Um grupo de jovens estudantes cercou Jin, tentando descobrir como o personagem principal conseguiu enganar os criminosos e como ele fez isso. As garotas apresentaram suas versões dos eventos, parecendo que cada versão era melhor que a outra, mas o rapaz já não as ouvia e simplesmente concordava com elas. Uma voz ao fundo gritou que seria bom comemorar. Um colega invejoso disse que Jin agora era uma grande estrela e teria que pagar um jantar para todos. O segundo colega acrescentou que, caso contrário, eles não conseguiriam manter seu status de grande estrela. Os colegas de Jin também não se importavam com a ideia de ele os convidar para jantar, mas em algum momento o personagem principal já não estava mais na sala. Jin saiu silenciosamente do escritório e indignado disse como ousavam pedir-lhe para gastar dinheiro. Um de seus colegas gritou alto atrás do rapaz que ele era um pobre coitado e sem ambições. Estrelas não agem assim. De repente, senti a mão de alguém no meu ombro. Ao virar, o colega viu Jin que voltou com boas notícias. O personagem principal, com um sorriso no rosto, disse ao colega que estava convidando todos para jantar. Jin ficou no meio da sala e gritou alto que estava convidando todos para jantar no refeitório estudantil. Um dos colegas perguntou, desapontado, sobre o refeitório. Todos os alunos da sala começaram a rir abruptamente, sem acreditar que Jin os levaria para jantar lá. Mas o personagem principal estava confiante em sua proposta de ir até lá. Todos foram convidados. As garotas da sala ficaram um pouco chocadas com a escolha do rapaz, mas não perderam a esperança de ter uma refeição saborosa. O principal invejoso de Jin, Arthur, recusou-se a jantar com ele no refeitório. O personagem principal não se importava com o que pensavam dele, ao contrário do colega. Toda a turma seguiu o personagem principal, deixando apenas alguns alunos no escritório, liderados por Arthur. Um dos rapazes sugeriu ir no lugar de Arthur, pensando que ele tinha medo de Jin. O jovem ficou furioso ao ouvir tais palavras do amigo. Arthur mandou o rapaz dizer a todos na universidade para se reunirem perto do refeitório, pois ele tinha um plano para destruir Jin. A raiva e a vingança podiam ser vistas nos olhos do jovem, ele estava pronto para esmagar o inimigo. Era um dia brilhante e ensolarado. Todos os alunos já estavam reunidos perto do refeitório há muito tempo. Alguém na multidão disse que não acreditava como o pobre Jin poderia tratar todo o grupo. Um dos rapazes respondeu espantado que hoje não apenas o grupo viria para jantar, mas toda a universidade. Poucos acreditavam no sucesso de Jin, pois essa era uma tarefa muito difícil para um estudante com a reputação de pobre. Mestres do ofício, mestres da cozinha de toda a China, de repente apareceram entre a multidão. Alguns rapazes conseguiram destacar o nome do restaurante de onde os chefes vieram. Esse restaurante pertencia à família de Arthur. O rapaz entrou orgulhosamente no centro e gritou alto que estava de bom humor e, por isso, trataria todos para jantar. Era um exército de chefes profissionais,
prontos para lidar com qualquer tarefa sob a liderança de um chefe. Os amigos do rapaz encantaram a todos, dizendo que, se alguém não gostasse do refeitório, poderia jantar diretamente com o chefe do restaurante 5 estrelas de Arthur. A multidão surpresa não podia acreditar nos olhos e na habilidade dos chefes, a escolha do lugar já era óbvia. Um dos camaradas de Arthur não cessava de admirar o jovem e constantemente acrescentava que ele era muito generoso e tratava a todos com todo o coração. O rapaz olhou sarcasticamente na direção de Jim e acrescentou que, ao contrário de alguns tolos que fingem ser generosos, mas na verdade são pobres. Jim olhou em direção a Arthur e viu como o jovem estava feliz com a oportunidade de humilhá-lo publicamente. As garotas da sala ficaram confusas, sem saber o que fazer. Uma delas disse que já estava morrendo de fome e estava pronta para ir ao restaurante para um lanche, mas depois estava pronta para voltar e apoiar Jim. Mas o personagem principal estava calmo e mantinha a situação sob controle, ele não entendia por que gastar tanto dinheiro. De repente, o telefone tocou. Eram as pessoas de Jim, que haviam preparado uma refeição deliciosa para ele e estavam prestes a chegar a qualquer momento. Arthur olhou para o personagem principal e percebeu que o rapaz não tinha chance contra sua equipe de chefes. A vitória estava próxima. Inesperadamente para todos, pacotes e alguns contêineres enormes apareceram no céu. A multidão de pessoas não entendia o que havia dentro deles e por que os contêineres estavam caindo de paraquedas do céu. De repente, uma loira fofa com 2 chefes nas mãos pousou junto com os contêineres. Quem diria, mas era uma equipe de chefes que o próprio Jim havia contratado para o jantar. Os contêineres que desceram do céu estavam cheios de alimentos completamente frescos e nutritivos. A multidão ficou inspirada pelo fato de que Arthur havia se preocupado em garantir que os alunos não ficariam famintos e decidiu jogar pelo seguro, chamando por mais comida. Um dos amigos de Arthur não pôde deixar de expressar sua alegria. Ele disse que não deveria ter guardado o segredo sobre isso e deveria ter contado antes. O rapaz não entendia de onde vieram esses contêineres e quem realmente os havia encomendado. O protagonista engenhoso gritou alto para a multidão que Arthur estava sendo registrado hoje e que era melhor se apressarem e formarem uma fila se quisessem provar a melhor comida do mundo. O rapaz pensou por um longo tempo, ele achou que talvez seu irmão mais novo tivesse arranjado tudo isso e, depois disso, era a hora de receber uma promoção. Inspirado por si mesmo, Arthur gritou alto que adorava fazer todos felizes e que o dinheiro não era problema para ele. Uma bela loira estava caminhando em direção ao jovem. O rapaz tímido não teve tempo de terminar sua saudação quando, de repente, a garota passou direto por ele, respondendo com um forte tapa no rosto. Arthur não podia acreditar nos seus olhos, mas aquelas eram as pessoas de Jim que ele havia contratado. O personagem principal encontrou seu pessoal. A bela loira no centro era Alice, a gerente da empresa. Feliz com o novo encontro, Jim pediu educadamente que começassem a trabalhar. O rapaz pediu, além dos pratos principais, que preparassem várias tigelas de arroz para ele e enchessem uma garrafa com água fresca. Alice ficou surpresa com o desejo do cliente e imediatamente começou a trabalhar. A enorme multidão de pessoas reunidas na porta do refeitório não podia acreditar que o personagem principal havia se tornado o organizador da comida vinda do céu. Os amigos de Arthur perderam a esperança no seu amigo e se reuniram para provar a comida deliciosa no refeitório. O jovem parecia uma chaleira que acabará de ferver, ele não podia acreditar que Jim havia se virado contra ele. Arthur gritou para Jim que comida do ar não era nada, o mais importante na culinária era o cozinheiro. Apontando para seus chefes, o rapaz disse que eles eram os mais famosos em todo o mundo. O jovem gritou que um deles trabalhava em um hotel 5 estrelas e ninguém podia compará-lo. Um dos chefes de Arthur correu até ele e gritou alto a palavra ao mestre. O chefe do restaurante pediu ao mestre que lhe ensinasse os truques mais recentes. O formidável master olhou para o cozinheiro e perguntou como ele podia questioná-lo quando ele mesmo era um dos melhores chefes do país. Arthur entrou no diálogo entre os cozinheiros, ordenando que voltassem imediatamente ao trabalho, senão os demitiria. No entanto, o cozinheiro estava disposto a ser demitido só para trabalhar com o mestre. O personagem principal interrompeu os cozinheiros e pediu que começassem o jantar, pois estava com fome.
O Master Chief pediu-a de alguns minutos a mais e então começaria a trabalhar. Arthur não acreditava no que estava acontecendo. Os eventos se desenrolavam rapidamente e claramente não a favor do jovem. O rapaz irritado atacou bruscamente seu camarada, convencido de que ele era um traidor e sentindo uma conspiração por trás de suas costas. Arthur disse que via através dele e pediu que não o contactasse mais. Na janela aberta do refeitório, estava Jim, que não podia esperar pelas obras-primas culinárias de seus mestres da culinária. O personagem principal estava sentado no refeitório quando o primeiro prato foi trazido para ele, uma salada. Surpreso, Jim perguntou a Alice por que ela não trouxe arroz comum. A garota ficou atônita, não esperando tal reação do rapaz a um prato de gastronomia molecular. Com um movimento brusco, Alice retirou a tampa do prato, revelando uma folha verde flutuando em algum tipo de óleo. Arthur, no meio de uma multidão de garotas, disse com um sorriso no rosto que essa salada não se parecia em nada com a folha de repolho no prato. Uma das garotas que estava no refeitório se sentiu mal, suas pernas cederam, e apoiando-se no ombro de Jim, ela disse que aquela salada era incrível. O rapaz perplexo respondeu à garota que o repolho era delicioso, mas não precisava exagerar. Alice se aproximou de Jim e pediu que olhasse atentamente para o suposto repolho no prato, que era uma salada em forma de repolho feita de trufas usando tecnologia de culinária molecular. Jim pegou os hachis, deu uma mordida e disse que realmente era saboroso, um pouco melhor do que no refeitório. A multidão que observava Jim desfrutar da alta gastronomia não sabia como chamá-la de algo melhor do que um refeitório. Alice disse que ali havia mais alguns pratos que custavam uma fortuna a cada mordida e pareciam ter sido feitos em um refeitório, mas tinham um sabor único. Um por um, os cozinheiros começaram a trazer pratos, sopa gratuita no refeitório, sem óleo, preparada com água fervida e repolho. O próximo prato no prato era aspargos brancos raros com uma espécie de porco em extinção. No final do jantar, o chefe trouxe o prato principal, ovos mexidos com tomates e arroz feitos de tomates especiais, glaceados com mel e carne de peixe esférica. Alguns dos rapazes começaram a elogiar Jim pelo jantar, dizendo que Arthur era apenas uma ilusão e que o personagem principal era realmente uma surpresa, e os pratos eram muito melhores. Caminhando silenciosamente de lado, Arthur não podia acreditar que Jim era realmente um milionário e não estava pronto para perder. Depois de Jim ter desfrutado sua refeição, Alice se aproximou dele e perguntou se ele estava satisfeito com a refeição. Jim arrotou e disse que a água estava muito fria. Alice sorriu e respondeu ao rapaz que era a água da nascente da montanha nevada. A garota queria devolver o dinheiro restante a Jim, mas o rapaz bateu a mão na mesa e gritou surpreso. Jim não queria que Alice devolvesse o dinheiro, ele ofereceu a ela comprar cosméticos ou uma bolsa com o dinheiro. A multidão observadora ficou chocada, vendo Jim cada vez mais admirável. Jim ficou feliz por finalmente ter completado essa tarefa difícil e conseguiu encaixar toda a comida em seu pequeno estômago. De repente, uma notificação do sistema ON apareceu diante dos olhos do rapaz, como recompensa de recebeu melhorias orgânicas aleatórias. A seta da loteria tremeu e o jogo começou. O personagem principal pensou que estava pronto para aceitar qualquer coisa, exceto uma melhoria no apêndice. A seta deu algumas voltas e parou. Jim ficou paralisado, não acreditando em sua sorte, ele tinha visão de raio-x. Um bando de garotas que cercavam o rapaz estavam vestidas apenas com roupa íntima. Alice olhou para o rapaz e não entendeu o que estava acontecendo com ele. Nesse momento, o personagem principal estava no sétimo céu, ele pensou que não se arrependia mais de sua vida. Na manhã seguinte, à porta da universidade, uma inspetora de polícia tentou encontrar Jim. Embora o caso estivesse encerrado, os pensamentos após o roubo não a deixavam por um segundo. Na entrada da universidade, a inspetora notou vários rapazes se movendo em sua direção. A garota gritou para que parassem e a ajudassem a encontrar o rapaz. Um dos rapazes da multidão ouviu o pedido da garota e perguntou o que devia à sua tia, isto é, a oficial. A garota respondeu furiosamente que não parecia uma velha e que seu nome era Mai. Os rapazes se entreolharam confusos e sorriram de volta para ela. A oficial Mai notou as mesmas bolsas que todos os estudantes da universidade estavam carregando.
Alguns amigos disseram alegremente que Jim começou essa moda e depois disso toda a universidade começou a imitá-lo. A policial refletiu sobre as palavras do rapaz, ela pensou que talvez fosse uma brincadeira com o menino rico. Não muito longe de Mai, Jim estava entre a multidão de garotas. A garota ficou muito surpresa com a rapidez com que conseguiu encontrá-lo. Jim estava cercado por belas garotas, preocupado com o sistema All-in. Ele completou seu treinamento e agora estava pronto para passar para a próxima etapa de escolha de tarefas. As garotas persistentes exigiam a atenção do rapaz e pediam que ele as tratasse com comida deliciosa novamente. Um novo sistema All-in apareceu para Jim. Agora, ao falhar em completar uma tarefa, o personagem principal se atribuía um castigo. Quanto maior a dificuldade, mais severa era a punição. Uma das garotas disse ao rapaz que hoje ela estaria sozinha no quarto. A oficial ouviu a conversa e não podia acreditar como o rapaz conseguia tanta atenção das garotas, afinal Jim não parecia um filho rico, usava calças comuns, uma bolsa em vez de mochila e uma camiseta rasgada. O rapaz escolheu cuidadosamente a tarefa para a próxima etapa de execução no sistema All-in. A policial concluiu que, graças ao roubo do banco, o rapaz se tornou significativamente rico. A garota se virou para Jim e ordenou ameaçadoramente que ele ficasse onde estava. Jim estava tão preocupado em escolher a dificuldade da tarefa que não ouviu o pedido da policial. O personagem principal pensou sobre a dificuldade e decidiu começar com um nível fácil. A mão da oficial tocou bruscamente o ombro de Jim, e o dedo do rapaz pulou do nível fácil para o nível difícil. Jim não sabia o que fazer, parecia que o mundo inteiro havia desmoronado sob ele. O rapaz continuava segurando o dedo no nível de dificuldade, mas, como se viu, era o corpo da oficial Mai. A garota olhou para Jim e ordenou que ele retirasse a mão dela. Voltando à realidade, o personagem principal viu quem estava na sua frente. Jim correu abruptamente na outra direção para se esconder da policial. Depois que o rapaz correu, a oficial gritou alto para Jim ficar parado imediatamente. O sistema All-in mostrou uma nova tarefa: comprar um carro de 2 milhões e vencer uma corrida com ele. Se a tarefa não fosse concluída, Jim perderia suas habilidades linguísticas. Não havia muito tempo e Jim decidiu que era melhor se apressar até a concessionária de carros. O rapaz satisfeito se dirigiu à loja, pensando que ninguém poderia detê-lo. De repente, Jim se viu no ar. O personagem principal não entendia por que foi arremessado tão bruscamente. A oficial de polícia alcançou o rapaz e a frágil garota o jogou impiedosamente sobre o quadril. Após algumas técnicas de combate, a oficial Mai conseguiu deter o criminoso. A garota disse que o jovem estava acusado de vandalismo e resistência a um policial e agora estava preso de acordo com a lei. Havia dor e confusão nos olhos de Jim, ele entendia que o tempo estava passando e a tarefa ainda não estava concluída. Ao chegar à delegacia, a oficial conduziu um interrogatório. Ela pediu ao rapaz que dissesse a verdade, mas Jim insistiu que era tudo um mal-entendido. Várias horas se passaram. Nossa história termina por aqui. Não se esqueça de se inscrever e deixar um comentário caso queira a segunda parte.